pensando nesse desafio, a gente sabe que ali no dia a dia, nas reuniões, nos planejamentos, a gente tem que ter estratégias, né? Que consigamos, assim, operacionalizar isso e transferir para o RP, né? Então, quais são essas estratégias que vocês pretendem ter ali para conseguir atender essa nova fase de transição ali, novos impostos e tudo mais? Bom, o que a gente adotou? O tempo é curto, né? Em janeiro já começa em produção, em setembro, né? Isso. Setembro em homologação, outubro pode já começar em produção, né? Uhum. Então a gente está em fevereiro, temos poucos meses, né? Então o que a gente adotou? A gente esperar 100% tá decidido, essa que é a nota técnica, não vai ter nenhuma alteração, pode ser que a gente dê um tiro no escuro. Então qual que é a nossa estratégia lá na TAC? A gente está se antecipando, já está lendo, estudando, já da forma que está hoje a documentação, já direcionando o que tem que ser alterado no software, o que tem de melhoria que a gente pode implementar, ou de funcionalidades, né, para ajudar a vida no usuário. Então a gente sempre tem que pensar na parte do usuário, porque ele vai estar convivendo com 2 sistemas, né? Uhum. Então se a gente deixar um sistema novo, né, a funcionalidade nova complexa, ele tem que trabalhar com o antigo. Então a gente tem que pensar no dia a dia do usuário. Uhum. E Treinamento do suporte, Isso, né? né? Ter ali manuais disponibilizados para eles, né? Exato. Então o que a gente puder facilitar a gente sempre tem que pensar no usuário, né? Uhum. Lá na ponta lá. Ele vai estar lá calculando o ICMS ainda, o PIS/COFINS, o DIFAL, e vai ter os novos tributos. Então a gente tem que pensar no software, o que a gente precisa melhorar para facilitar ele. E nessa antecipação, né, o que a gente está fazendo? Então o primeiro ponto a gente já começou, né? A gente separou uma equipe específica, que é para cuidar só da reforma, então lendo a legislação, as notas técnicas, junto com os desenvolvedores, já apontando o que tem que ser alterado no sistema. Aí depois a gente já tem a dimensão do tamanho, que a gente já viu que é grande, né? Do tamanho de alterações, e a gente formar o time, né? O time de desenvolvedores, de teste. Aí entre as outras etapas, depois de desenvolvimento, teste, a gente tem que pensar como que eu falo? Um configurador, a gente pensou lá. Que é o quê? Para cá, depende da natureza da operação, vai ter ou não vai ter o tributo, vai ser calculado ou não vai ser calculado. Então, lógico que cada software tem uma estrutura, né? Sim. Mas a gente já está pensando na nossa estrutura e como que a gente pode, da noite para o dia, tá pronto, pode sair utilizando, é só colocar esses cadastros. Então, a gente tem que pensar nessa migração automática, né? De configurar os novos tributos, né? E depois vem a parte de documentação. Tem que ser tudo bem documentado, ao ponto de ir lá o usuário na ponta, o contador, o analista fiscal, o faturista, pegar uma documentação nossa, ler e saber como que é no sistema, né? Porque é tudo coisa nova, né? O novo, o antigo eles já sabem, né? Mas o novo. E, claro, capacitar, né? Os técnicos, os clientes, né? Então, o que a gente investir em capacitação, lá na frente a gente vai colher esses frutos. E por que a gente decidiu começar já com o que tem? Porque vai sobrar mais tempo para essa parte de documentação e capacitação. Porque eu, na minha visão, acho que é mais trabalhoso fazer essa parte do que se desenvolver. Sim. Você sair alterando o sistema, né? Aí você altera uma coisa e daí? Quem que vai saber usar? Então a gente tem que investir bastante nessa parte.